Testando 1, 2, 3, vamos ver como que está a imagem. Oi pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde. Depende da hora, né? Bom, esse é o meu marido, Frederico Aires. E hoje ele tá vindo aqui para responder algumas questões. Então, assim, eu pensei em algumas questões, assim, que talvez fosse importante para nós refletirmos juntas. Não é nada certo, nada acabado. Mas... Juntas? Desculpa, juntos. É que eu tô falando com as mamães. Não. Então, aí pra gente refletir, nós, né, nós que somos pais, mães, e aí é isso. Quer falar alguma coisa? Não? Então, quer falar alguma coisa, Mel? Oi, gente, eu tô aqui do lado, por isso que minha mãe tá olhando assim pro lado. Ela tá de toalha na cabeça, de pijama. Vocês querem ver? Vamos lá. Não. E eu tô aqui de convidado. Hoje eu sou convidado da Ed. Convidado especial. Oi, eu vou ser a produção, se precisar de alguma coisa. Você precisa de uma mãozinha? Uma mãozinha. Uma mão. Então, gente, a gente vai falar sobre família e casamento. Então, vou fazer algumas perguntas pro Fred, até porque eu quero ver também qual que é a visão que ele tem sobre isso. Os maridos aí que, porventura, nos assistirem, cuidado, isso é golpe. Isso é golpe por quê? É uma forma que ela encontrou de discutir a relação. Entendeu? Perguntar sobre família, sobre casamento, sobre essas coisas. O que é isso? Discutir a relação. Então é uma forma que ela achou de discutir a relação. Entendeu? Achei o título do vídeo. E eu não posso dormir. Ela vai perguntar, eu vou falar e não vou poder dormir. Porque quando vai discutir a relação dá sono, você quer fazer outra coisa, né? E hoje eu não vou poder. Gente, é sempre assim, sabe? Toda vez que a gente vai discutir a relação, ele dorme. Então, agora vai ser assim, na frente das câmeras. Bom, responsa aí. A primeira pergunta é o seguinte, Fred, eu queria que você falasse pra nós qual que é a sua visão de família, assim, dentro de você, o que você sente, né, a nível de coração, família em relação, na sociedade, o que ela representa na sociedade. E é isso. Aqui em casa, dentro de você, aqui em casa e na sociedade. Não, pra mim, assim, vou falar, não fundamentado no que os dicionários, essas coisas falam, né? Mas isso que a gente falou, né? Falar com sentimento, o que é o meu sentimento com relação à família. Eu vou falar espontâneo, a Ed ela me falou que ela ia perguntar, mas eu não estudei, não fui, então eu vou falar com o meu sentimento mesmo. Bom, tudo começa para mim com afinidade entre as pessoas. Tá? Então, por exemplo, eu e a Ed nos reunimos em casamento, porque nós temos uma afinidade, nós temos coisas em comum, nós temos admiração, nós temos comunhão não só de pensamentos, mas comunhão de espírito, né? Enfim. E tudo isso a gente pode sintetizar numa palavra, amor. Então, quando as pessoas sentem algo e isso é importante, então as pessoas se reúnem. Se reunindo, aí está o laço para uma família. Né? Então, então isso tá, como diz, é o fundamento da família no meu ponto de vista. Então, precisa ter amor? Bom, muitas das vezes, né, agora na sociedade, né, acontece de não haver amor. Acontece o casamento por vários motivos, né? Seja porque a mulher engravidou e aí eles se casaram, então, por interesses, né? Então, mas eu respeito. Né? Enquanto há respeito, pode haver família também. Porque o amor pode nascer. Pode nascer. O amor é uma construção diária. Eu amo a Ed, eu amo a minha esposa. Então, nesse sentido, nós formamos uma família por amor. Né? E essa família, ela é construída diariamente. Todos os dias nós construímos a nossa família. Então, nessa construção vieram nossos filhos,
né, muito queridos, né, filhos amados, e os nossos filhos, então, eles vieram fazer parte da nossa família. E como parte da nossa família, por quê? Porque existe o amor, porque existe o respeito, né, porque existe a comunhão, e isso foi trazido. Então, eles integraram muito bem aquilo que eu e a Eide propusemos para nós. Então, eles aceitaram isso. Quando eles não aceitarem mais, eles não vão fazer mais parte dessa família no sentido assim, de vivermos juntos. Aí eles vão construir a deles, com o ponto de vista deles, ou mesmo que eles tenham essa comunhão ainda, né? Eles podem também, eles vão formar também as famílias deles, mas os pontos de vista serão outros, os fundamentos serão outros, enfim. Então, para mim, é aquela coisa, né? A família, para mim, é a base mesmo dos meus sentimentos, é a base da minha construção. Eu acho que eu não consigo me conceber, me compreender nessa vida como sendo sem a família. Eu não consigo me ver sem a família. Coisas que ameaçam a família. Você vê dessa forma, que a família um dia possa deixar de existir? Não, eu tenho uma visão de que muita gente fala que nossa sociedade está muito bagunçada, nossa sociedade está muito conturbada. Para mim, eu tenho que nós não temos uma identidade. Mas nós não temos identidade nos momentos de transição social. Então, toda vez que há uma transição social, nós perdemos identidades. Identidade musical, identidade literária e também identidade nos relacionamentos, né? Então há formas distintas de enxergar as questões sociais. Então, para mim, nós estamos progredindo, nós estamos em evolução. Essa evolução, ela está ocorrendo, né? Então, esse período que nós estamos conturbados, que nós estamos vivendo uma sociedade conturbada, é em busca de um equilíbrio, mas um equilíbrio com um propósito maior. Então, para mim, não é o fim da família, mas é a busca de uma família equilibrada, uma família que consiga formar cidadãos que estão prontos para viver na nossa sociedade, que é o que eu e a Eide fazemos aqui em casa. Nós, com erros e acertos, nós construímos a nossa família para poder dar o melhor na sociedade, para a gente construir uma sociedade mais justa, com mais respeito ao outro, né, que saiba conviver bem no trânsito, nas escolas, nos trabalhos, nas filas, enfim, né, tudo aquilo que a gente não gosta, que a gente reclama e tal, é para que a gente possa, no mínimo, ter respeito pelo outro, no mínimo. E você acha que essa falta de identidade, um negócio assim meio bagunçado, que a gente não sabe definir, dá para comparar com a reforma? Assim, é uma reforma da sociedade? Porque você falou que está assim, mas que vai melhorar. É igual uma casa, quando você começa a pôr móveis para lá, móveis para cá, pinta uma parede, descasca a outra. Então parece um caos, mas depois a casa vai estar bem organizada e melhor do que estava antes. É assim que eu entendo. É assim que eu entendo mesmo. Nós estamos vivendo um caos em busca do equilíbrio. E esse equilíbrio nós vamos alcançar de uma forma ou de outra. Pode ser que esse equilíbrio não seja aquilo que eu gostaria para a minha sociedade, mas numa sociedade democrática, né, de princípios e de direito, como é a nossa, né, é importante que a sociedade diga qual o rumo que ela quer tomar. Se a família para ela vai ser uma família completamente diferente daquela família que eu almejo para mim, né, isso não me cabe questionar. O que eu posso fazer é continuar vivendo a minha família, mas a sociedade vai convergir por uma família que a sociedade acha que é a família ideal. E o que cabe a nós? Bom, gente, você voltou aqui. Sabe o que aconteceu? A Alice estava entrando dentro da gaveta do rack. Eu acho que vocês viram, né? Um vulto preto passando atrás. Porque assim, a gente quis fazer bem descontraído. A gente já tentou gravar junto várias vezes, mas sempre um tem que cuidar da Alice, né?
Então, aí a gente resolveu fazer assim, do jeito que a casa tá, vocês ouviram o barulho da Mel comendo bolo. E normal, é família, a gente tá falando de família e isso é família. Então, Fred, agora sim, fala sobre família e Deus. Essa eu peguei de surpresa. Essa foi surpresa, né? Né, Deus, eu tenho para mim, pela minha formação, né, não sei se eu posso dizer teológica, né, mas assim, essa formação religiosa, né, é melhor religiosa, não teológica, porque eu não sou teólogo, né, mas Deus para mim, acho que eu tenho que explicar o que é Deus antes de responder essa pergunta, né, família e Deus, porque como é que eu vou falar da família e Deus porque eu acho que cada um tem uma interpretação de Deus. Todo mundo sabe que nós somos filhos de Deus. Mas o que é Deus? Para cada um tem uma concepção, tem uma visão. Né? Para mim, Deus não é um ser. Para mim, não é um ser. Tem gente que fala que Deus é uma energia. Para mim, não é também energia. Deus é uma força. Não cabem definições. Eu não vou definir Deus. Porque eu estou muito aquém da definição de Deus. Se eu conseguisse definir Deus, então eu me colocaria em pé de igualdade com Deus, e eu não sou. Deus não é um ser, Deus não é uma energia, Deus não é uma força, Deus é um criador, no sentido muito mais amplo do que essa palavra possa dizer. Criador ainda é pouco para dizer o que é Deus. Deus é a inteligência suprema do universo, né? A causa primária de todas as coisas. Isso para mim é suficiente não para definir Deus, mas dá uma orientação sobre Deus. Dessa grandeza. Dessa grandeza de Deus. Muito além de do que a gente possa, pelo menos, definir. Exatamente. Então, Deus, para mim, ele como eu não sei defini-lo, então ele se manifesta para mim por meio das suas criaturas. As suas criaturas. Então, quando eu, por exemplo, gosto muito do céu, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, nessa época do ano aqui no Brasil, a gente pode ver, né, no lado do pôr do sol, a gente pode ver Júpiter e Vênus, né, formando um par maravilhoso. Né? Isso, para mim, é uma das formas da manifestação de Deus. Deus, para mim, não se manifesta de formas exuberantes no sentido assim de milagre, mas ele se mostra na simplicidade da natureza, as leis da natureza. Então, quando um pássaro ele faz a sua migração, para mim isso é um milagre de Deus, no sentido de não ser um milagre de ser algo fora da natureza, mas de ser algo justamente na natureza, as suas leis imutáveis, né? Então, nesse sentido, né, rapidamente eu falei o que é Deus para mim, né? Então Deus eu não tenho definição, mas eu enxergo Deus por meio das suas manifestações, a manifestação de Deus, das leis de Deus na natureza, né? E família em Deus. Deus ele permite que nós, na nossa evolução, né, tenhamos a inteligência. E a inteligência, né, permite que nós façamos escolhas. E as nossas escolhas, elas são no sentido de ser escolhas para o bem ou não. As escolhas para o bem fazem com que nós colhamos coisas boas. E coisas boas, eu não estou dizendo dinheiro, poder, não é isso. São valores, é um caráter, você ter uma personalidade voltada para o bem, né? E para mim a família é isso. A família é uma das manifestações mais belas de Deus, porque a família ela une pessoas que buscam se amar da sua forma, da sua maneira, com a sua liberdade de escolha. Cada um dentro de uma família tem a sua liberdade de escolha. E quando nós temos a nossa liberdade de escolha, eu posso escolher para o bem ou não. Se eu escolho para uma coisa que não é boa, né, e o outro me respeita, isso é a família. A família traz essa noção do respeito muito clara. Então, quando eu observo a Eide fazendo algo que eu não concordo, eu não vou engolir isso e ficar chateado e tal, se bem que às vezes eu sou bem melindroso, né, Eide? Mas é importante que a gente respeite. Por quê? Porque é na tentativa de acertar. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço os valores dela. Eu sei os valores que ela tem. E isso também com os meus filhos.
Então essas são formas de manifestação de Deus. Então cada uma das pessoas que vive comigo na minha casa, que formam a minha família, eu vejo como manifestações de Deus na minha vida. E como eles são manifestações de Deus na minha vida, como eu posso odiar uma criação de Deus? Se para mim Deus é sublime, para mim, para o Fred, Deus é sublime, infinitamente bom, belo, né? O Criador, onipotente, onipresente, todos os ones que nós podemos falar, como eu posso odiar uma pessoa da minha família se eles são representações de Deus na minha vida? Então a família para mim é isso, é uma manifestação de Deus num microcosmos que pode se tornar algo muito maior quando nós ajudamos na criação, na formação, no estímulo dos valores dos nossos filhos, por exemplo. Por quê? Porque é a perpetuação desses valores que eles vão levar, não que sejam iguais, eles vão ser modificados, mas modificados sempre para melhor. Isso para mim é a forma que eu vejo Deus, é o que eu vejo Deus e família. Isso não, eu não vejo só para mim não. Todas as famílias. Ah, mas tem família que quebra o pau. É a forma de enxergar Deus na família. É a forma que eles estão interpretando Deus na família deles. Ah, então Deus está em todas as famílias? Sim. Inclusive nas mais cruéis famílias, onde há casos assim de maldade extrema, sim, Deus está nessa família também, porque Deus respeita a nossa opção. Nós temos inteligência, nós temos opção, nós temos liberdade de escolha, e Deus respeita isso. Só que Ele nos dá o caminho, Ele nos fornece o caminho para que nós sempre procuramos aquilo que é bom, que é belo, que é bonito, que é essencial, para que nós nos aproximemos dEle. O tempo todo, né? Só fazendo um parênteses, assim, porque a gente já conversou sobre isso, a hora que você falou que cada um na família tem liberdade de escolha, assim, só frisando, gente, é claro que a criança, até uma certa idade, ela não tem escolha. Assim. Quem faz as escolhas para ela somos nós. É que o Fred já estava falando assim, como uma pessoa que já está com a sua personalidade pronta, isso. Né? Que não deixa de ser família. Obrigado. É isso mesmo. Igual, por exemplo, nós aqui, a gente fala em família, a gente pensa eu, ele e as crianças. Não, mas nós temos a nossa família de origem. E a mãe dele já não né, dá conselho, né? Tem assim, os pais eles nunca podem se distanciar dos filhos. Então cabe a ela nos dar conselho, minha sogra, minha mãe, mas ela já não tem mais o poder de ficar educando a gente, de ficar interferindo nas nossas escolhas, né? E cada estágio, né, nosso, a educação ela tem que ser repensada. Então, quando a criança é muito pequena, ela não tem escolha. Isso tem que ser muito claro. Nós temos que fazer as escolhas para elas porque elas não têm condições, elas não têm maturidade. Mas aí depois é isso mesmo. As pessoas já têm as escolhas. Com quem vai casar, como que vai constituir sua família, o que quer fazer, né, de curso superior, se quer fazer, se quer estudar, se não quer. Não dá mais para obrigar o seu filho a fazer uma faculdade, né? É até legal que você falou tudo isso, né? Que realmente, quando eu falo assim, a escolha, que eles têm as escolhas deles, é no nível mais profundo, né? No sentido assim, de escolha de valores. Né? É claro que, por exemplo, os meus filhos, eles não vão escolher, por exemplo, se eles querem tomar uma vacina ou não. Eles não vão escolher se eles eu quero estudar ou não. Eu não quero nessa escola, eu quero ir na outra. Não, isso não cabe a eles decidirem. Quem vai decidir a escola dos nossos filhos somos nós. Quem vai decidir a roupa que eles vão usar somos nós. Entendeu? O estilo, né? O estilo. Não a roupa do guarda-roupa. Exatamente, não a roupa do guarda-roupa. Eles já têm idade a roupa, o estilo de roupa. Por exemplo, meu filho de 14 anos não vai chegar pra mim hoje e falar assim, pai, eu quero fazer uma tatuagem. Ele pode até falar pra mim, mas ele não vai fazer uma tatuagem. Enquanto ele não adquirir maioridade. Exatamente. Não é que a gente tenha coisa contra a tatuagem, gente. A gente respeita. Mas é uma coisa que pode gerar arrependimento nele depois. E ele pode falar, por que vocês não me orientaram? Eu conheço várias pessoas que se tatuaram e se arrependeram, por N motivos. Então, assim, enquanto ele estiver dependendo de nós,
durante um tempo a gente proíbe a tatuagem, porque não só a tatuagem, mas outras coisas. Depois a gente vai tentar colocar na cabeça dele que talvez aquilo não seja legal, mas se ele quiser fazer, ele vai fazer. E depois, se um dia ele se arrepender, a gente vai falar, meu filho, mas você já tinha condições de entender, nós explicamos pra você, né? Então é tudo assim, gradativo, né? Cada etapa a gente vai educando de uma forma. Exatamente. No caso da bebida, por exemplo, não vai entrar. Eu não sei como é que a gente vai lidar com isso, mas quando meus filhos estiverem bebendo, a gente vai ter que chamar eles e falar, olha, a culpa dele é que nós não bebemos. Nós não gostamos de bebida. Festa de aniversário minha, da Eide ou das nossas crianças, não tem bebida. Ah, mas e os pais? Não bebem, porque a festa é nossa, nós não compramos bebida. A gente não incentiva. Exato. E a gente respeita também as pessoas que bebem, numa Respeito. boa. Só que assim, nós dois já tivemos problemas com o alcoolismo na família, então a gente sabe, a gente não sabe, a gente não tem controle se os nossos filhos vão conseguir beber pouco ou muito, né? Então enquanto a gente puder, a gente vai adiando. Assim como eu já falei pra vocês, do chocolate, da Alice, das coisas que eu não dou pra ela. Enquanto eu tiver controle, eu não dou. A Mel e o Felipe já comem algumas coisas que a Alice não come. Então tudo assim, tudo tem seu tempo, né, Fred? Tudo seu tempo. Pra fazer as escolhas, tudo tem seu tempo. Claro que a gente vai ter que estudar cada caso. Só fazendo assim mais por cima mesmo. E outra coisa também que eu queria falar é que você falou assim que Deus se manifesta na família, né? E assim, eu vou falar o que eu penso, o que eu entendi, mas eu não sei se é bem isso que ele quis dizer, ou se isso é parte do que ele quis dizer. Que ele fala assim bem amplo, né? Até porque não dá pra ficar falando muito miudinho, acho que eu escolhi muitos assuntos, acho que tinha que ser um pra cada vídeo. Mas assim, é a manifestação, né? Como que Deus manifesta na família, né? Eu acho que a primeira coisa, eu acho que até que o Fred quis dizer isso também, porque a gente conversa, a gente concorda com várias coisas, claro. E assim, como que Deus manifesta na família, né? Primeiro é a energia, né? Quando a gente surge esse enamoramento, né? Assim que fala, que surge, que você realmente percebe que aquela pessoa ela comunga, né, dos mesmos propósitos e tudo. Então você vai vendo que é um relacionamento saudável, que você não tá forçando a barra. Então acho que Deus começa a manifestar aí. Depois vem os filhos, né? Quando a gente cria os nossos filhos, mesmo que seja biológicos ou não, tudo a gente tá co-criando com Deus, né? Porque a obra de Deus, ela se faz através de nós. E os nossos filhos são nossos filhos por empréstimo. Então a manifestação de Deus na nossa família é Ele nos sinalizando através do outro as atitudes, as nossas atitudes, o que a gente tem que melhorar para que os nossos filhos consigam um caminho reto, né, Fred? E se a gente parar para prestar atenção, às vezes até uma má criação do nosso filho é um alerta pra gente. Porque a gente está sendo muito autoritário, porque às vezes a gente deveria ser um pouco menos permissivo, né? E está sendo muito permissivo. Quer dizer, permissividade nunca é boa, né? Vou refazer. Às vezes a gente está sendo permissivo uma hora que não pode ser. Então, às vezes, até uma rebeldia de um filho, a gente vê como uma coisa negativa. Isso eu tô falando na teoria, gente. Na prática, eu tenho minhas dificuldades. Mas, assim, às vezes, essa rebeldia é sinalizando pra gente, olha, será que você não tem que repensar melhor o que você tá fazendo? O que você tá cobrando do seu filho nessa idade dele? Então, é a manifestação de Deus, né? É Deus, né? Não que Deus tá falando pro seu filho ser rebelde, mas como Deus dá essa liberdade, né, pra nós, é mais ou menos isso? É isso. Eu acho que você explica melhor isso, né? Não sei, acho que virou um bolo. Não, mas é isso, né? Então é essa manifestação, é como Deus vai sinalizando e também os comportamentos, às vezes, tanto do marido, da esposa, dos filhos, né? Todos, se a gente prestar atenção, mesmo nos casamentos, nas famílias mais, assim, com dificuldades, sempre tem aquela manifestação que nos alegra, né? A alma, que nos faz ter esperança de que dias melhores virão, que seja na família, que seja na sociedade. Então, acho que são as manifestações de Deus, né? Gerar um filho é a manifestação de Deus, a amamentação. Gente, a amamentação é a manifestação de Deus, é um alimento, né, feito pelo maior nutricionista do universo sem fim, né? Tudo na medida certa. Então tudo é manifestação de Deus, né? Se a gente for parar pra pensar. Então a família é uma coisa muito linda. E uma coisa assim, que eu queria até concluir, depois o Fred conclui também, mas ele falou disso também em outras palavras, é que assim, tudo na família
vai refletir depois na sociedade, né? Então, assim, os nossos filhos hoje, eles podem ser o professor do futuro, o político, o médico, o farmacêutico, o balconista, o que seja o caixa do mercado, não importa, mas são pessoas que vão lidar com pessoas, né? Então, esses valores, começando na família, essa educação, uma educação saudável, é o que vai fazer depois a sociedade melhorar, né, Fred? Porque muitas vezes a gente reclama que o Brasil tá assim, tá assado, que os nossos políticos são corruptos, mas e será, o que a gente tá fazendo, né? O que a gente tá demonstrando dentro do nosso lar, né? Só um chamamento assim, eu também, é pra mim também. Tô fazendo essa pergunta pra mim, não só pra vocês. O que eu tô fazendo? Porque se o meu filho um dia assumir um cargo desse, como que ele vai agir? Ele vai agir diferente? Ele vai agir, né, do mesmo jeito? Ou até pior? Então, assim, a gente tem que entender, o convite, né, pra que a gente entenda que a sociedade vai melhorar, o mundo lá fora vai melhorar quando começarmos a curar a nossa família, né, a melhorar a nossa família, né. E isso, assim, dentro de todos os lares, né? Porque nós temos os desafios, né? Por mais que uma família, às vezes, seja equilibrada, todas elas têm desafios. Porque eu penso assim também, que nós somos cobrados, no sentido assim, da consciência, nossa consciência, eu me cobro pelo filho que eu coloco na sociedade. Isso que a gente falou. Eu me cobro, é uma cobrança minha. Ninguém me cobra, eu me cobro. Que filho nós estamos colocando no mundo? Então, na sociedade. Então, por exemplo, em alguns pontos até chamam de radical, de neurótico, né? Muitas das vezes. Mas, por exemplo, eu não passo sinal vermelho. Ah, não tá vindo ninguém. Eu tô lá parado no sinal vermelho. Se a pessoa de trás quiser passar, vai com Deus, segue seu caminho. Eu não passo. Por que eu não passo no sinal vermelho? Porque eu não quero que o meu filho, quando ele estiver em idade para dirigir, ele pense, meu pai passa no vermelho, eu também vou passar. E numa dessa ele pode... Numa dessa ele pode se dar mal, entendeu? Vamos supor que, sei lá, Deus o livre, o meu filho fala, dá para ir, vai e vem uma moto sem farol à noite, por exemplo. Ah, mas ele estava errado. Não importa se estava errado ou não. Imagina o pensamento de uma pessoa, eu não desejo isso para ninguém, saber que você participou da morte de uma pessoa, isso é terrível para a vida de alguém. Eu não quero desejar isso para ninguém, então o que eu faço? Não passo no sinal vermelho. Ah, não vem ninguém, não tem problema, não passo, eu espero com muita paciência. É claro que, vamos supor, a gente vai numa pizzaria, vai alguma coisa, num sábado à noite, e nós estamos voltando para casa e eu estou parado no sinal vermelho, não vem ninguém e eu vejo algo suspeito, uma moto suspeita ou alguém vindo, um pedestre vindo para o lado do carro de forma suspeita, é claro que eu vou passar, porque a segurança da minha família está em primeiro lugar. Nesse sentido, claro, aí cabe uma justificativa. E tem mais, né? Assim, na verdade, passar no sinal vermelho, você está desobedecendo uma lei, né? Uma lei humana, mas é uma lei. É claro que a gente não pensa nisso, a gente pensa mais nos valores mesmo que a gente está passando para os filhos, em obedecer às leis e também porque a gente sabe que isso pode complicar, porque o sinal ele foi feito para que o trânsito fique organizado e você evite acidentes. Mas assim, às vezes eu fico pensando o seguinte, se a gente não consegue levar a sério as leis, né, dos homens, como é que a gente vai conseguir seguir as leis de Deus, né, que são muito maiores, né? Então, porque às vezes a pessoa fica ali no esforço, né, para servir a Deus, para seguir a Deus, mas na hora... Deixa eu acudir a criança. A Alice, ela tá em cima da... Me chamou pra... Olha lá. Pessoal, então, eu vou terminar o vídeo aqui agora, porque vocês viram que a Alice estava subindo no rack, estava um perigo danado, ela nunca tinha subido, ela aprendeu isso hoje, e a gente estava vendo ela pela câmera, né, olhando pela câmera. Vou terminar esse vídeo por aqui. O Fred tá mandando um beijo pra vocês, porque ele tá providenciando lá um lugar para guardar a gaveta. E aí é isso, gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Tchau!